Chamei a namorada do meu pai de qualquer uma durante uma discussão sobre ele. Deixá-la opinar na minha vida, e agora ele quer que eu peça desculpas. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos, e às vezes sinto que minha vida virou uma espécie de casa onde cada um tenta colocar o móvel em um lugar diferente. Minha mãe morreu há 5 anos, e desde então, as coisas nunca voltaram a ter um formato certo. Meu pai fez o que pôde para segurar tudo: o trabalho, a casa, eu. Mas sei que de alguma forma, ele também ficou meio quebrado por dentro. Nos últimos 2 anos, ele namora a Ruth. Ela não mora conosco, mas está sempre por perto. Geralmente, eles saem juntos ou ela aparece aqui quando eu estou fora, na casa dos meus avós ou de algum amigo. É uma mulher educada, simpática e nunca me tratou mal. Eu não tenho grandes problemas com o relacionamento deles, de verdade. Só que ultimamente tem algo me incomodando. Meu pai parece ter começado a enxergar a Ruth como uma espécie de segunda mãe para mim. E isso me deixa desconfortável, porque eu já tive uma mãe. E ela não pode ser substituída, mesmo que ninguém diga isso em voz alta. De uns meses pra cá, meu pai passou a deixar que a Ruth opinasse sobre as minhas coisas. Escola, horários, roupas, até decisões sobre com quem eu saio. Coisas que antes eram só nossas, agora precisam passar por um tipo de aprovação dupla. É estranho. Às vezes, quando ele fala sobre mim, usa o nós, como se ela fizesse parte dessa unidade que, na minha cabeça, sempre foi só eu e ele. Nós achamos que você devia se dedicar mais ao cursinho. Nós achamos que essa amizade não está te fazendo bem. Nós achamos que seria melhor você não dormir fora no sábado. Essas palavras me dão a sensação de que estou sendo lentamente empurrado para fora da minha própria vida, como se cada opinião dela fosse mais importante do que o que eu penso. E, embora eu tente ignorar, chega um momento em que a raiva vai se acumulando sem que eu perceba. Às vezes olho para o meu pai e vejo o quanto ele parece feliz com a Ruth. E isso deveria bastar para eu me sentir bem também. Mas a verdade é que, cada vez que ele a coloca em uma posição que não é dela, sinto uma mistura de ciúme, irritação e um tipo de tristeza que eu não sei explicar. A primeira vez que isso aconteceu foi quando perguntei ao meu pai se eu poderia passar um fim de semana com a família do meu melhor amigo na cabana deles. Era algo simples. O pai do meu amigo tinha convidado vários colegas da escola e todo mundo estava animado. Eu sabia que meu pai ficava preocupado quando eu dormia fora. Então tentei fazer tudo do jeito certo. Avisei com antecedência. Passei o endereço, falei quem estaria lá, expliquei que os pais do meu amigo iam supervisionar tudo. Achei que ele diria sim sem hesitar. Mas ele me respondeu que precisava pensar. Disse que veria como estariam as coisas no trabalho e que me daria uma resposta. Só que a resposta nunca veio. Esperei um dia, depois outro, e acabei indo mesmo assim, porque a mãe do meu amigo insistiu que seria tranquilo e que ela própria poderia falar com o meu pai se fosse necessário. No fundo, eu achava que ele acabaria entendendo e que não haveria problema. Quando voltei, meu pai não parecia bravo, mas havia uma frieza estranha. Conversamos sobre a viagem, e ele soltou de forma quase casual que a Ruth tinha sido contra. Disse que eles só tinham concordado que eu fosse se eu ligasse pelo menos 3 vezes durante o fim de semana. Eu me lembro da sensação de confusão na hora. Ruth tinha sido contra, como se a opinião dela definisse o que eu poderia ou não fazer. Na minha cabeça eu pensava, que diabos a Ruth tem a dizer? O que ela tem a ver com isso? Perguntei a ele com calma. O que exatamente a Ruth tinha a ver com a minha viagem? Ele me ignorou. Fingiu que não tinha ouvido. Mudou de assunto. Perguntou se eu tinha comido direito, se tinha dormido bem, e seguiu mexendo no celular, como se o incômodo fosse meu e não uma questão legítima. Aquela conversa ficou presa em mim. Eu não disse mais nada, mas algo mudou a partir dali. Foi como se uma linha tivesse sido cruzada, e eu não soubesse o que fazer a respeito. Algumas semanas depois, aconteceu de novo. Meu pai precisaria viajar a trabalho por 3 dias e perguntou se eu ficaria bem sozinho. Respondi que sim, que eu já tinha idade suficiente para cuidar de mim mesmo e que não era como se eu fosse fazer alguma besteira. Achei que ele só queria confirmar, mas no dia seguinte veio com outra história. Disse que tinha conversado com a Ruth sobre isso e que ela achava melhor eu não ficar sozinho. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que ele acabara de dizer. Então quer dizer que ela opinou de novo. E que, mais uma vez, minha decisão dependia da aprovação dela. Meu pai falou que eu teria que escolher alguém da família para ficar comigo. Disse que era importante eu não ficar em casa sozinho, porque eu ainda era menor de idade e podia acontecer qualquer coisa. Usou o argumento da segurança, como se fosse uma coisa racional, mas eu percebia o peso por trás das palavras. Não era sobre segurança, era sobre controle. E sobre ele precisar seguir a vontade de alguém que, sinceramente, não fazia parte das minhas decisões.
Tentei questionar, mas ele cortou o assunto. Disse que era o que estava decidido. Eu não lembro exatamente o que senti, talvez raiva, talvez decepção. Foi uma mistura dos dois. Eu só sabia que me incomodava demais ver como a Ruth tinha ganhado espaço nas conversas, nas decisões, até nas pequenas coisas do meu cotidiano. No fim, acabei indo para casa dos meus avós. E enquanto fazia a mala, pensava em como meu pai parecia ter esquecido de quem eu era antes da Ruth aparecer. Antes dela, ele confiava em mim, me ouvia, deixava que eu resolvesse as coisas do meu jeito. Agora parecia precisar da aprovação dela para qualquer coisa. Lembro de estar deitado no sofá da casa da minha avó, olhando o teto e tentando entender se eu estava exagerando. Parte de mim achava que sim, que talvez eu estivesse sendo um adolescente ingrato. Mas a outra parte, a que crescia a cada conversa dele sobre mim, sabia que havia algo errado em precisar dividir a atenção e a autoridade do meu pai com alguém que eu mal conhecia de verdade. A família do meu melhor amigo tinha me convidado para ir a um mercado de Natal fora do estado, em dezembro. Eles faziam essa viagem todo ano e era uma daquelas tradições de fim de ano que todo mundo esperava com ansiedade. Ia ser uma viagem curta, de um dia só. Sairíamos bem cedo e voltaríamos tarde da noite. Eu já tinha ido a outros lugares com eles antes, e meu pai sempre tinha confiado. Por isso, nem imaginei que haveria problema dessa vez. Perguntei se eu poderia ir, esperando uma resposta simples. Talvez um sim distraído enquanto ele via TV, mas ele disse que precisava falar com a Ruth antes. Na hora fiquei em silêncio, tentando processar. Era como se o som das palavras demorasse a fazer sentido. Falar com a Ruth. Sobre eu ir ou não ir. Sobre algo que não dizia respeito a ela. Perguntei por que ele precisava fazer isso. E ele me olhou com uma expressão que misturava irritação e surpresa. Como se eu tivesse dito algo absurdo, como se questionar fosse uma falta de respeito. Perguntou o que eu queria dizer com aquilo. E antes que eu pudesse organizar as palavras, ele já estava na defensiva. Disse que não gostava que eu questionasse sua decisão de envolver a Ruth, que ela era parte da vida dele, e que eu precisava entender isso. Eu tentei explicar, mas minha voz já tinha ficado mais firme do que eu pretendia. Disse que Ruth não era minha mãe, então não via por que ela deveria ter uma escolha sobre o que eu faço. Ele ficou calado por alguns segundos, me observando com aquela expressão de quem tenta se controlar. Então respondeu que Ruth era a parceira dele, e que as decisões que envolvem a família, de alguma forma, envolvem também a ela. Eu senti o estômago revirar. Família. Ele tinha usado essa palavra. Disse que eu não me importava com isso. Que ela podia ser a parceira dele, a namorada, o que fosse, mas que não deveria ter nenhuma influência sobre mim. Falei que ela não morava ali, que eles nem eram casados, e que ela não tinha nenhum direito de decidir o que eu podia ou não fazer. Acho que naquele momento ele não ouviu o que eu realmente quis dizer. Ou talvez tenha ouvido, mas preferiu entender de outro jeito. O que eu estava tentando dizer era que eu sentia falta de quando as decisões eram só nossas. De quando ele não precisava de ninguém para validar o que eu dizia, de quando eu não precisava disputar espaço dentro da vida dele. Mas para ele soou como uma afronta. O clima da casa mudou em segundos. Ele ficou tenso, a respiração pesada, e eu senti que, se continuasse falando, a conversa iria piorar. Só que já era tarde. As palavras estavam ditas, e agora pairavam entre nós, pesadas demais para retirar. Ele começou a falar sobre respeito, sobre como Ruth tinha estado ao lado dele nos momentos difíceis, sobre como ela ajudava, se importava, fazia parte da nossa vida. Eu fiquei parado, ouvindo e sentindo o nó no peito apertar. Porque quanto mais ele falava dela, mais eu me sentia apagado. A discussão continuou, mas eu já não lembro de tudo o que foi dito. Só lembro da sensação de estar falando com alguém que eu amava, mas que parecia cada vez mais distante. Como se existisse um muro entre nós, e eu não tivesse mais força para tentar atravessá-lo. Naquele dia percebi que a frustração, que vinha se acumulando há meses, finalmente tinha encontrado uma forma de sair. E mesmo sem querer, eu sabia que aquilo ainda não era o fim da briga. Era só o começo. Durante a briga tudo saiu do controle. Eu não sei exatamente em que momento a conversa virou uma discussão, nem quando deixei de tentar ser calmo. Só sei que, de repente, a voz do meu pai estava mais alta, e a minha também, e as palavras começaram a sair sem filtro, como se já estivessem presas há muito tempo, esperando o momento certo para explodir. Ruth estava lá, tinha chegado um pouco antes, quando ainda parecia que seria só uma conversa curta. Eu a vi sentada no sofá, em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. E mesmo que ela não tivesse dito nada ainda, a presença dela já deixava tudo mais difícil. Quando meu pai disse que precisava conversar comigo sobre a viagem, ela estava ao lado dele, como se fizesse parte natural da decisão. Eu já estava tenso, e aquilo só piorou.
A discussão começou quando percebi que, de novo, meu pai usava aquele tom coletivo. Nós achamos melhor. Nós conversamos e decidimos. Eu não queria ouvir um nós. Queria ouvir ele. A irritação cresceu rápido. Eu disse que não entendia porque ela precisava se meter em algo que dizia respeito a mim. Ele respondeu que não era se meter, era se importar. Disse que Ruth tinha uma visão madura das coisas, que ele confiava nela e que o que ela dizia era importante. Foi quando eu perdi a paciência. Disse que não quero uma mulher qualquer, tendo uma palavra na minha vida desse jeito. Falei alto sem pensar. As palavras saíram carregadas, afiadas, e o silêncio que veio depois foi quase doloroso. Meu pai me olhou como se eu tivesse acabado de cometer algo imperdoável. A expressão dele mudou de raiva para decepção em questão de segundos. Ruth ficou imóvel, mas eu percebi a tensão no rosto dela. O jeito como os dedos dela se apertaram um no outro, como se tentasse não reagir. Meu pai disse que ela não era uma mulher qualquer. A voz dele soava firme, mas havia um tremor por baixo. Como se ele não acreditasse que estava tendo que dizer aquilo. Perguntou como eu ousava minimizá-la e descartá-la daquele jeito. Disse que ela tinha estado presente quando ninguém mais estava, que tinha me apoiado, que tinha feito parte da reconstrução da nossa vida. Eu fiquei calado por um instante, tentando entender se ele realmente acreditava nisso. Parte de mim queria pedir desculpa pelo tom, mas outra parte não conseguia. Eu não via Ruth como parte da nossa vida. Não da minha, pelo menos. Ela era parte dele, e talvez isso fosse o problema. Meu pai continuou. Disse que se ele dava espaço para ela opinar, era porque confiava nela e porque ela tinha o direito de participar das decisões da família. Falou que eu estava sendo imaturo, um pirralho, que não sabia reconhecer quando alguém queria o meu bem. Foi nesse ponto que Ruth resolveu se meter. Ela se levantou devagar, tentando parecer calma, mas a voz dela tremia levemente. Disse que não queria causar brigas entre nós, que tudo o que ela fazia era pensando no melhor para mim. Falou que me considerava parte da vida dela também, que se importava e que nunca quis substituir ninguém. Eu ouvi, mas não conseguia acreditar. Não era o que ela dizia, era o que aquilo significava. Cada palavra dela parecia uma invasão de espaço. Um lembrete de que ela estava tomando um lugar que não era dela. Meu pai olhava para mim, esperando que eu dissesse algo. Ruth me olhava com aquela expressão ferida, como se eu tivesse sido cruel. E por um momento eu me perguntei se talvez tivesse sido mesmo. Mas logo depois veio a sensação de injustiça, de sufoco. E eu percebi que não conseguiria me desculpar por sentir o que sentia. Disse apenas que eu não precisava que ela se importasse. Que eu não queria uma outra figura tentando ocupar o espaço que era da minha mãe, ou tentando me dizer o que é certo ou errado. Que eu só queria que o meu pai voltasse a decidir comigo, e não com ela. A expressão do meu pai endureceu. Ele disse que eu estava sendo ingrato, que a Ruth nunca fez nada para merecer aquilo, e que o mínimo que eu devia era respeito. Eu sabia que ele tinha razão em parte. Eu devia respeito. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era que eu tinha perdido um pouco de espaço, que ainda restava entre nós. A conversa terminou com ele dizendo que eu devia pedir desculpas, que eu havia passado dos limites, e talvez ele estivesse certo. Mas enquanto eu olhava para eles dois, lado a lado, tentando me convencer de que aquilo era uma família, tudo o que eu conseguia pensar era que, de alguma forma, eu tinha deixado de fazer parte dela. Alguns dias se passaram depois da briga. A casa ficou mergulhada num silêncio denso, quase físico, o tipo de silêncio que não nasce da paz, mas do desconforto. Eu evitava o olhar do meu pai e ele evitava o meu. Falávamos apenas o necessário, trocando frases curtas sobre comida, trabalho, horários. Nenhum de nós tinha coragem de tocar no assunto, mas ele flutuava no ar o tempo todo, como um fantasma que se recusa a ir embora. Ruth não apareceu nesses dias. Eu sabia que ela devia estar magoada, mas também sabia que meu pai devia ter pedido um tempo. Ele sempre fazia isso quando algo o afetava de verdade. Tentava reorganizar o que sentia, racionalizar, colocar em caixas. Eu o conhecia bem o suficiente para entender quando ele estava tentando controlar a própria decepção. No quinto dia, ele bateu na porta do meu quarto no fim da tarde. Não pediu para entrar, apenas abriu e ficou parado na entrada, com os braços cruzados. Eu estava deitado, fingindo mexer no celular, mas sabia que ele queria falar sobre aquilo. Ele perguntou se eu já tinha pedido desculpas a Ruth. A voz saiu fria, mas havia um peso nela, um pedido que ele tentava disfarçar de ordem. Respondi que não. Ele respirou fundo, como se esperasse essa resposta, mas ainda assim tivesse esperança de ouvir o contrário. Perguntou por quê, com um cansaço que soou mais triste do que bravo. Eu me sentei na cama, olhei para ele e tentei manter a calma. Disse que não via motivo para pedir desculpas, porque o que eu havia dito era exatamente o que sentia.
que talvez eu tivesse sido duro, mas não menti. Que eu só queria que ele percebesse o quanto estava me deixando de lado. Ele balançou a cabeça devagar, como se eu fosse alguém que ele já não conseguia compreender. Foi aí que eu disse aquilo. Falei que se um dia, na velhice, ele precisasse que eu interviesse e cuidasse dele, ele não se importaria se eu arranjasse uma nova namorada e desse a ela a palavra sobre os cuidados dele. No instante em que terminei a frase, o ar pareceu se partir em dois. Meu pai ficou imóvel, os olhos arregalados, e depois estreitou o olhar, tentando entender se eu realmente tinha dito aquilo. O silêncio durou o suficiente para me fazer quase querer voltar atrás, mas eu sabia que já era tarde demais. Ele respondeu devagar, com a voz baixa, controlada, mas carregada de raiva. Disse que aquilo era mesquinho e que era perigoso dar a alguém que eu mal conhecia a palavra sobre decisões, potencialmente importantes, se ele estivesse debilitado. Falou que eu não fazia ideia do que estava dizendo, que era uma comparação absurda, injusta, e que só mostrava o quanto eu estava cego pela minha própria raiva. Eu o ouvi, mas não recuei. Disse que ele podia não se sentir confortável com isso, mas que era exatamente o que ele estava fazendo comigo. Que se ele podia dar esse tipo de poder a Ruth sobre a minha vida, então eu também podia dar a alguém sobre a dele. Que talvez um dia ele entendesse como era ser deixado de lado dentro da própria casa. Meu pai ficou pálido. Acho que ele percebeu o peso do que eu quis dizer, mas em vez de entender, interpretou como uma crueldade. Disse que eu estava me tornando uma pessoa amarga, ressentida, e que eu estava distorcendo tudo. Mas pela primeira vez eu vi algo diferente nos olhos dele. Não era só raiva, era medo. Medo de estar errado. Medo de que eu tivesse tocado em algo que ele não queria enxergar. Ele se virou e saiu do quarto sem dizer mais nada. A porta se fechou devagar e o som ecoou mais do que deveria. Fiquei ali com o coração disparado, tentando entender se eu tinha ido longe demais. Parte de mim se arrependia de ter dito aquilo, porque eu nunca quis feri-lo de verdade. Mas outra parte, a mais silenciosa e profunda, sentia que eu finalmente tinha dito algo que ele precisava ouvir. Naquela noite não jantamos juntos. Ele ficou na sala com a TV ligada e eu permaneci no quarto, ouvindo os sons da casa e imaginando se em algum lugar a Ruth ainda fazia parte daquela conversa, mesmo sem estar presente. O silêncio entre nós cresceu de novo, mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio do orgulho, nem o da raiva. Era o silêncio de quem começa a perceber que o amor, às vezes, não basta para manter duas pessoas no mesmo lado de uma história. Alguns dias depois, eu soube que meu pai tinha ido desabafar com a minha tia, a irmã dele. Ela sempre foi o tipo de pessoa que tenta manter a paz na família, mas também é direta. Do tipo que não mede muito as palavras quando acha que alguém está errado. E, de certa forma, eu já esperava que ele fosse procurá-la. Quando algo o incomoda de verdade, é para ela que ele vai. Não estive presente na conversa, mas soube depois como as coisas aconteceram. Meu pai contou tudo a ela. A briga, as coisas que eu disse, a discussão sobre a viagem e, claro, o que ele chama de ofensa. O momento em que eu me referi a Ruth como uma mulher qualquer. Ele disse que estava desapontado comigo, que eu o havia humilhado diante de alguém que ele amava, que não conseguia acreditar que eu tivesse dito algo tão cruel. Falou sobre o quanto a Ruth se sentiu magoada e sobre como ele esperava que, ao menos depois daquilo, eu tivesse pedido desculpas. A minha tia ouviu tudo com calma, do jeito dela. Não interrompeu, não tentou suavizar. Quando ele terminou, esperava, talvez, que ela o apoiasse, que dissesse que eu precisava aprender limites, que defendesse a Ruth como uma figura adulta na situação. Mas não foi isso o que aconteceu. Ela ficou do meu lado. Disse que entendia o que eu tinha feito e por quê. Que embora eu tivesse usado palavras duras, o que havia por trás daquilo não era falta de respeito, e sim frustração. Que se ele parasse para pensar, perceberia que eu não estava rejeitando a Ruth como pessoa, e sim a ideia de que ela pudesse ocupar um papel que nunca foi dela. Meu pai não gostou. Tentou argumentar, dizendo que eu tinha passado dos limites. Que ninguém com bom senso chamaria a namorada do pai de mulher qualquer. A tia respondeu que o problema não era a expressão que eu usei, mas o motivo que me levou a usá-la. Que, às vezes, as palavras machucam porque revelam algo que a gente não quer admitir. Disse que ele estava tentando formar uma família nova, sem perceber que, para mim, ainda existia uma antiga que não tinha desaparecido. Que talvez ele estivesse tentando preencher o espaço da minha mãe de um jeito apressado, e que eu só estava tentando proteger o pouco que restava dela. Meu pai se irritou. Disse que ela estava passando a mão na minha cabeça, que estava me defendendo só porque eu era o sobrinho querido, e que ela não tinha ideia do quanto eu tinha sido grosseiro. A tia, sem se abalar, disse que conhecia bem o tipo de raiva que vem quando a gente se sente substituído. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém entendeu o que eu tentava dizer.
Mais tarde, ela me ligou. Não para escolher lados, mas para me escutar. Disse que meu pai estava magoado, que Ruth se sentia humilhada e que eu precisava pensar se realmente queria deixar as coisas desse jeito. Eu respondi que não queria brigar com ninguém, mas também não queria continuar vivendo como se minhas opiniões não importassem. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse que entendia. Aquela conversa me trouxe um tipo de conforto estranho. Não resolveu nada, mas me fez sentir menos louco. Pela primeira vez, alguém viu o que estava acontecendo sem distorcer tudo. Meu pai, por outro lado, ficou mais distante. Parecia ainda mais fechado, como se ter sua própria irmã do meu lado tivesse o ferido em um ponto sensível. Ele não me disse nada diretamente, mas o clima entre nós ficou mais frio. Eu percebia que mesmo quando estávamos no mesmo cômodo, existia uma barreira invisível. Ele olhava para mim com uma mistura de decepção e orgulho ferido, e eu olhava para ele tentando entender em que momento a gente passou a falar línguas diferentes. Depois da conversa com minha tia, as coisas ficaram ainda mais tensas aqui em casa. O clima é quase palpável, pesado, como se o ar tivesse sido drenado de qualquer vontade de diálogo. Meu pai anda com o semblante fechado, e eu percebo que ele está tentando evitar outra discussão, mas também não consegue disfarçar a mágoa. Ainda assim, depois de alguns dias de silêncio, ele veio falar comigo de novo, e claro, o assunto era o mesmo. Ele perguntou se eu já tinha pedido desculpas a Ruth. Eu disse que não, e que nem pretendia. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e começou aquele discurso, cansativo de que eu precisava aprender a reconhecer, quando estava errado, que palavras machucam, que Ruth não merecia ouvir o que ouviu. Eu fiquei calado por alguns segundos, tentando não explodir, mas não adiantou. Disse a ele que não me arrependia do que falei, porque para mim continua sendo verdade. Ela não é minha mãe, não tenho o direito de dar pitaco na minha vida, muito menos de decidir se eu posso ou não sair com meus amigos. Ele ficou me olhando como se não me reconhecesse. Perguntou como eu podia ser tão frio, tão insensível, e disse que ele esperava que eu, um dia, entendesse o valor das pessoas que tentam fazer parte da nossa vida. Só que o tom dele não era mais o de um pai tentando aconselhar o filho, era o de alguém que se sentia traído. E, sinceramente, eu também me sentia traído. Eu disse a ele que Ruth podia até ser importante para ele, mas para mim, ela continuava sendo uma mulher qualquer. Não uma inimiga, não alguém que eu odiava, apenas alguém sem o direito de interferir. Ele começou a balançar a cabeça, repetindo que eu estava sendo injusto e que não via o esforço dela. Mas eu não pedi esforço nenhum. Eu nunca pedi para ela tentar se enfiar na minha vida como se fosse uma figura materna, que eu não escolhi. A Ruth também está puta, eu sei. Ela tem aquele olhar de quem acha que está sendo ultrajada por um adolescente ingrato, e talvez para ela eu realmente pareça isso. Ela anda evitando falar comigo, mas a tensão é tão clara que dá para sentir mesmo quando ela está ausente. Meu pai disse que ela chorou depois da última discussão, que ficou magoada, que não entende como alguém pode vê-la desse jeito. Eu apenas respondi que entendo o que ela sente, mas que eu continuo firme na minha visão. Eu não odeio a Ruth. Eu só não quero que ela tenha poder sobre mim. Não quero que ela se sinta no direito de decidir por mim só porque decidiu se envolver com meu pai. Ele me acusou de ser cruel, de não ver o quanto ela o faz feliz, e que o mínimo que eu poderia fazer era respeitá-la. Eu disse que respeito, mas respeitar não é o mesmo que submeter. Meu pai não aceitou. Disse que eu estava distorcendo as coisas, que eu estava sendo arrogante, e talvez eu esteja mesmo, mas é difícil aceitar que, de repente, alguém que eu mal conheço tenha mais voz do que eu na minha própria vida. Desde então, ele anda me tratando de um jeito diferente. Não me ignora, mas também não me olha do mesmo jeito. Às vezes penso que ele me vê como o problema, o obstáculo entre ele e a felicidade que tanto quer com a Ruth. Talvez ele esteja certo, mas eu não consigo me dobrar. Não ainda. Nos últimos dias, tenho pensado muito em tudo isso. No que falei, na forma como falei e em como meu pai me olhou depois. Não foi só raiva, eu acho. Tinha decepção também. Ele sempre foi meu porto seguro depois que minha mãe morreu. E agora parece que estamos em lados opostos de uma guerra que eu nem queria lutar. Eu entendo que ele queira seguir em frente, que precise de alguém, que queira ser feliz com a Ruth. Eu não quero impedir isso. Mas o que me incomoda é ele esperar que eu aceite que ela tenha um papel que não é dela. Eu não pedi uma mãe nova. Eu aprendi a me virar sem uma. E de repente é como se tudo que eu tivesse construído, esse espaço meu, a forma como lidei com a perda, estivesse sendo invadido por alguém que, mesmo com boas intenções, não entende o que esse lugar significa para mim. Às vezes me pergunto se eu fui duro demais, se deveria ter escolhido melhor as palavras, evitado o mulher qualquer que sei soou cruel. Mas no fundo o que eu quis dizer era só que ela não é parte das minhas decisões,
não tem esse direito. Talvez eu tenha errado na forma, mas não no sentimento. Mesmo assim, ver meu pai magoado mexe comigo. Ele anda distante, fala pouco e quando fala, parece que mede cada palavra para não gerar outra discussão. A Ruth, por outro lado, parece ter desistido de tentar se aproximar. Talvez esse fosse o resultado que eu queria, distância, mas agora que aconteceu, não sei se estou satisfeito com o vazio que ficou. Eu não sei se estou errado por me manter firme no que penso ou se deveria ter engolido o orgulho e pedido desculpas, nem que fosse só para aliviar o peso que isso trouxe pro meu pai. Talvez eu tenha passado dos limites, talvez não. Então eu queria saber o que vocês acham. Eu realmente estou errado por não querer que a Ruth tenha voz nas decisões da minha vida? Deveria pedir desculpas a ela só por respeito ao meu pai, mesmo achando que não devo? Ou é ele quem está forçando demais algo que não é natural? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou, não se esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essas todos os dias.